Olá a todos, eu sou o Dr. Marcelo Henrique, represento aqui a equipe também do Centro Médico Pro Homem. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a nossa história, o intuito em si da criação do Centro Médico Pro Homem. Aqui ao meu lado está o Dr. Andrei, responsável pela clínica também de Londrina. Aqui ao meu lado está o William, é o nosso gerente geral da unidade. E a gente queria contar um pouco sobre a nossa história, como que surgiu o Centro Médico Pro Homem, como que foi a nossa missão, a idealização desse projeto que surgiu comigo e o Andrei. A gente sempre imaginou criar algo diferente, humanizado, para tratar principalmente questões que geram um tabu na população masculina, principalmente na questão da disfunção, da ejaculação precoce, tratamentos estéticos que veio a desenvolver aí com o decorrer do tempo. E a gente queria trazer um pouquinho da nossa história. E eu vou pedir para o Andrei falar um pouquinho também dessa experiência que a gente começou há 2 anos e meio, né, Andrei? Foi um Um projeto pouquinho que mais, porque o tempo passa muito rápido. Então, assim, só para a gente pegar a cronologia, a gente começou toda a conversa lá no ano de 2020. Até Exato. um pouquinho antes ali, na pandemia, a gente meio que com a cabeça ali desocupada, né? E sem saber muito que rumo queria tomar a sociedade, mundial, no caso, e a gente sempre falando da questão da saúde sexual. Você estava introduzido primeiramente do que eu, mas assim, como que a gente poderia realmente fazer uma saúde sexual masculina diferente. Então, assim, trazendo um pouco mais leve para o paciente, mostrando para ele o quanto que isso impacta na vida dele, mas não só dele, mas na vida do casal, na vida da família. E assim, e também trazer para ele um atendimento que ele se sinta acolhido e não mais aquele que ele pensa que está sendo julgado ou pensa que está fazendo algo muito escondido, muito difícil. E muitas vezes é o contrário, né? Então foi justamente a nossa ideia inicial realmente mudar a saúde sexual masculina e fazer com que as pessoas olhem da forma que nós olhamos, né? De forma bem mais leve e bem mais simples. Acho que a principal dificuldade que nós tivemos no começo era materializar todos os nossos projetos, né? A questão do sigilo do paciente, o primeiro contato, seria aquele contato humanizado, mais próximo do paciente. E lógico, a nossa intenção sempre foi dar toda a assistência para esse paciente junto à clínica, tá? A gente não precisar deslocar ele para outros locais. E aí surgiu o projeto de a gente começar a ter uma equipe multidisciplinar, né? Na questão ali de ter os fisioterapeutas a pronto atendimento, a questão da psicologia, a parte de emagrecimento, Parte de enfermagem, de nutrição. enfermagem, que era uma coisa que a gente estava começando a introduzir. Então, assim, foi um projeto que a gente fundamentou, mas até materializar no que está hoje levou um tempo, Levou um né? tempo. Que E foi assim, um... uma das coisas que fez justamente ficar como e obviamente a gente sempre está procurando melhorias, foi a gente pensar como homem. A gente sempre se coloca no lugar do paciente, ou seja, a gente tenta pensar como que ele queria ser atendido, como que ele gostaria de ser abordado nesse assunto. Então, assim, aqui na Prome tudo é muito bem pensado, a gente quebra a cabeça bastante, a gente discute muitas vezes, né, mas assim, sempre pro bem, né, pro bem comum e no final das contas para melhoria do atendimento. Tem a questão das cabines que a gente pensou, né, de uma forma individual, ou seja, o paciente que vem em qualquer uma das nossas unidades, ele não tem contato com outros pacientes. E isso assim é super importante. É claro que na grande maioria das vezes os pacientes não estão nem aí para isso, mas a gente tem que respeitar aqueles que querem privacidade, querem sigilo, até porque a gente atende todos os públicos, né? Vai de pessoas anônimas, pessoas normais, comuns, assim como nós, mas também pessoas famosas, pessoas que, né, querem justamente que esse sigilo fique guardado só pra gente aqui. Você falou Eu acho do... que um ponto legal é que a clínica ela é pensada desde o início do processo. Então, pô, você ligou, você vai ser atendido por uma equipe de homens, não tem mulher trabalhando no atendimento com o cliente, né, com o paciente. Então, assim, tem mulheres na parte administrativa, né, essa parte de gestão. Então, você liga, você vai ser atendido e conduzido sempre no atendimento por homens e começa desde da base. Você vai chegar, é um centro comercial, ninguém vai saber onde você está. Diferente de você chegar e estacionar numa clínica de homens, não. Você vai chegar no centro comercial, você pode dizer que você vai em qualquer outro lugar, ninguém vai saber. Então o sigilo está desde o início. Chegou aqui, tem cabines específicas, são salas de esperas.
que você vai ser acomodado até o doutor te chamar para fazer essa consulta, para você bater um papo, se abrir. Então, sempre com muito sigilo e muito respeito para o paciente. Né? Isso era uma coisa que a gente tinha começado a pensar desde lá dos primeiros esboços da clínica, a questão do sigilo, né, William? O William foi o nosso primeiro colaborador, foi idealizador também dessa história. Eu acho que comprou a ideia junto, a né? ideia foi junto, que a gente teve um sonho e aí veio uma pessoa também que ajudou a se tornar o que é hoje o Centro Médico para Homem, um centro de referência, né? Então, o André até falou também sobre as questões dos nossos pacientes. A gente tem um público geral, né, André? Geral. Então, a gente consegue... A gente atende desde o patrão ao funcionário, até porque, assim, o que eu sempre falo, costumo falar, problema nessa área, todos nós homens vamos ter. Mais cedo ou mais tarde. Então, vai muito da sorte, né? Então, uns vão ter um pouco mais cedo, outros vão ter um pouco mais tarde, mas ninguém está livre. Não importa a classe social, a cor, eu acho que a gente trazer o acesso à informação, um tratamento de qualidade, uma humanização da equipe, uma questão do sigilo também, é de extrema importância. Eu acho que a nossa principal missão foi quebrar barreiras, trazer essa saúde mais perto e acessível para as pessoas. E né? assim, né, em relação à informação, Marcelo, é super importante a gente, né, falar para você que vai estar nos assistindo aí, que assim, hoje em dia a gente escuta falar muita coisa na internet, né? Então a gente escuta muitos milagres. E assim, milagre não acontece. Milagre não acontece do dia para a noite, né? Assim, acontece, claro, da forma divina, mas não você tomando um remédio milagroso, alguma coisa desse tipo. E o que a gente traz aqui que assim, até muitas pessoas ficam pensando, poxa, será que já é o fim para mim? Já tenho que aposentar a chuteira ou não? Então, assim, isso depende, tá? Na grande maioria dos nossos mais de 5.000 pacientes que nós atendemos, a grande maioria, consigo te falar isso em números que nós temos em métricas, mais de 95% dos pacientes estão ou ficaram bem, né? Então, assim, para você entender que tem um centro que busca a causa do problema para te ajudar a você sair da situação, né? Porque todo o problema existe uma causa, não tem problema sem causa. E o que a gente busca aqui na Prome é justamente atrás da causa e, na grande maioria, resolver esse problema. Você falou uma coisa que é extremamente importante. Acaba que alguns pacientes chegam para a gente naquela questão da automedicação, um remédio milagroso, achando que aquilo vai transformar a vida dele, mas isso tem certos riscos, tá? Então, a partir da entrada do nosso paciente aqui, é todo feito um planejamento para ele, todo um cuidado, que é feito com toda a equipe, né? Desde a parte da enfermagem, a gente acaba solicitando alguns exames de rotina, às vezes tem patologias que a gente nem imagina que tem. Então assim, às vezes assim, não é simplesmente só o exame de rotina, é rotina para nós, né, Marcelo? Uhum. Mas para o paciente, por exemplo, existem exames que são solicitados aqui para pacientes acima de 35, 40 anos, que são específicos para ele, né? Que geralmente qualquer outro médico que não seja da área não iria pedir, como é o caso da análise hormonal, que é muitas vezes esquecidos aí de ser solicitados e no final das contas, o paciente pode sim ter muito déficit nessa área e se for corrigido da forma correta, ele vai envelhecer bem, né? Então, assim, existem dois modos de você envelhecer. Um é você envelhecer e tratar a sua doença, outra é você envelhecer e prevenir doenças, ou seja, envelhecer bem. É justamente o que a gente busca aqui também. Uma longevidade, performance que esse paciente procura, eu acho que é assim, a gente fala muito em saúde masculina, em projeção, em evoluir, e acho que toda a equipe é muito comprometida nisso, né? Desde a parte ali administrativa, a parte do telemarketing, o paciente tem uma experiência de ter esse primeiro acesso, o sigilo. Isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito. O William, principalmente, sempre teve muito cuidado em relação a isso. E William, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com esse projeto, o que mudou na sua vida, o que você vê para a gente nesse futuro também, e quais são os seus planos para a gente poder melhorar cada vez mais esse processo? Assim, o que eu vejo, né, foi desde o início do projeto, quando eu sou da área da engenharia, enfim, sempre trabalhei em outras situações, e aí eu comecei a ver, né, a área hospitalar, a área clínica de uma forma diferente, né. Quando eu comecei, não tinha muito conhecimento das áreas, né, e aí fui aprofundando ali, mas assim, o que me brilha o olho até hoje é você ver o retorno do paciente, você vê a evolução. Então você consegue ver o paciente chegando, que é uma forma, ele está ali cabisbaixo, está passando por um momento muito difícil, né? E aí você consegue ver 45, 90,
2, 3, 4, 5 meses, você vê a evolução ali do paciente, onde ele consegue chegar, né? E é isso que te torna um lugar diferente de trabalhar, é isso que brilha o olho das pessoas que estão aqui, que no final das contas, o que a gente faz é mudar a vida das pessoas. Isso a gente consegue fazer trabalhando, com o paciente entendendo o que os doutores passam para ele, seguindo os protocolos perfeitamente. A gente vê que o paciente chega num nível, né, muito diferente do que ele entra, muda a vida dele realmente, e isso ele aplica na vida. Por quê? Eu vejo, tem até histórias que eu conto dos meus pacientes lá, que eu atendo, o paciente chega, às vezes é uma pessoa totalmente diferente, você vê ali, não consegue falar, quietinho ali, já está passando por uma situação complicada, não é tão aberto. E é por isso que o ambiente da clínica ele é diferente. Um ambiente leve, onde você dá risada, você conversa e você consegue que o paciente fale o que realmente está acontecendo, né? Os doutores têm muita abordagem nesse sentido para poder o paciente se sentir mais aberto em contar mesmo o que está acontecendo. E aí você vê o paciente nos primeiros dias, né? E aí você vê os retornos ali acontecendo. E aí muda, daqui a pouco volta 45 dias, o cabelo já está diferente, já mudou a roupa. Até no visual, né? No visual. Até no visual. Tem alguns Muda casos lá totalmente. que a gente, bem nítido assim, que, te juro, eu não reconheci o paciente. Ele tava um paciente com uma barba bem grande, cabelo, né, pra fazer e tal, uma roupa meio largada assim. E daí, quando ele voltou no retorno, daí ele tá entrando. Falei, acho que eu nunca atendi esse paciente. Semblante manda, né? Não, tudo, não. Fisionomia. Não, fisionomia, porque ele se sentia antes que ele já estava um cara impotente, que ele não servia mais para aquilo, né? E aí, quando ele retoma essa vida novamente, isso vai impactar na vida dele no geral. Inclusive, depois, numa terceira retorno, a esposa veio junto. E daí a esposa veio agradecer, falar que mudou realmente a vida, né? Que o relacionamento deles estavam por um fio. E agora voltaram, inclusive fizeram uma viagem e tal, foi bem legal. Então isso é que nos motiva bastante. Você contou essa história aí, e a gente, pelo menos você também deve ouvir bastante, que o paciente chega e ele fala, olha, eu não sou o mesmo homem que eu era antes. E eu acho que eu sou incapaz de fazer minha esposa feliz. E essa semana eu atendi um paciente também que perguntou, doutor, você tem uma fazenda? Eu falei, por quê, querido? Ele falou, não, que eu queria te dar uma novilha. Olha que legal. Da forma de agradecimento que a gente tem, né? E não só isso, a gente tem tantos pacientes aí que vêm nessa forma de gratidão. Acho que aqui a gente não cria vínculo somente médico-paciente, mas de amizade. A gente cria um vínculo, até os pacientes, quando a gente dá aula, falam, eu vou sentir falta de estar aqui, de vir tomar um café, conversar, porque muitas vezes é aquele papo que a gente tem, que é gostoso, que a gente pergunta da vida, como que está a vida sexual, que isso também é extremamente importante. Mas a maioria dos pessoal, de uma pacientes forma geral, né? melhora até na vida profissional, sabe? A autoestima do paciente muda, a gente consegue ver isso. Claro. Tem um paciente que eu converso muito e ele falou mesmo, rapaz, a minha vida estava indo para um caminho que até a empresa estava indo pro buraco, porque aquilo vai afetando tanto a pessoa que, por exemplo, você pensa, você tá mal, você vai, falha, acontece algumas coisas, o casamento começa a não ficar legal, você chega para tomar uma decisão na sua empresa, você não tá bem. Você Não, tá... até porque, William, é o seguinte, essa parte sexual, ela é uma parte que mexe muito com nós homens, né? Então, você imagina que você tá com aquilo que era um dos poucos prazeres do homem, né? O homem não tem tanto prazer assim, né, do dia a dia, falando, né? Geralmente o homem é pagador de conta e tem que trabalhar. Exato. E aí tem um prazerzinho ali. Então, assim, quando você perde isso, né? Você acaba que passa o dia inteiro pensando nisso. Então, assim, só quem é homem que está nos assistindo, que consegue entender. Então, o homem, quando tem algum problema nessa área, ele passa o dia inteiro pensando nisso. E você imagina como que está a produtividade do resto. Assim, atenção com a família, atenção com os filhos, atenção com o trabalho. Para quem tem empresa, atenção com a empresa. Então, assim, se você tira essa carga do homem, ou seja, ele consegue melhorar nessa parte, ele sim vai poder colocar mais energias nas outras áreas da vida dele, inclusive na profissional. Disputa bastante pra gente falar, doutor, eu tô fugindo da esposa. Quando ela vem me procurar, eu já nem quero mais. E acontece muito, né? Acontece. Do paciente virar a esposa, né? Agora eu tô com dor de cabeça, tô cansado, tô estressado, hoje Medo da não. falha. Então, por quê? Porque o cara, muitas vezes, ele não tem mais aquela confiança ou tá tendo algum problema nessa Acho área que a da gente parte perde sexual. um pouco a nossa virilidade, né? Aquela questão mesmo ali de ser protetor, provedor. Então, acaba que a gente perde o brilho. A gente se afasta. Muito, né?
Então afeta em todos os aspectos da vida do E paciente até, em si. assim, eu vejo os pacientes falando, né, que acha que é normal, por exemplo, da área da reposição hormonal, né, esse cuidado hormonal, acha que é normal depois dos 30, ali já tá meio cansado, ficar Mas isso, daquele William, jeito, né? isso é o que era empregado antigamente na medicina mais antiga, né? Então hoje, né? Hoje já se sabe que homens a partir de 35 anos é ideal que seja feita uma análise hormonal. E independente da idade, né? 35 para frente, independente da idade. Se tiver sintomas e déficit de vitaminas e hormônios, tem que repor. Porque você muda a vida. Inclusive, ontem eu atendi um paciente, 60 e poucos anos, 62, salvo engano, que a gente conversando e tal, ele falou assim, doutor, eu sou outra pessoa. Eu falei, tá bom, assim, eu sempre escuto isso, né? Muito sério. E eu, não, mas eu fico, tudo bem, tá, e continuei a consulta. Só que no momento ele falou, olha, ele pegou o celular, estava procurando uma foto e me mostrou, olha quem que era eu ano passado. Mas eu não acreditei. Inclusive até falei nas minhas redes sociais essa semana. O visual dele ficou 20 anos mais novo. Porque a gente fez todo o reequilíbrio, vitaminas, minerais e a parte hormonal, né? Então muda a pessoa não só na parte de vigor, na parte física em si da coisa, mas na parte visual também acaba impactando. Aí foca na parte da longevidade, né? Envelhecer com saúde, eu acho que isso é importante e hoje a medicina conseguiu evoluir bastante. A gente tem vários aspectos que a gente vai poder ajudar você que esteja passando por isso, porque não é fácil. A gente que é homem, a gente entender que a gente não tem o mesmo gás, a mesma capacidade de prover prazer à parceria, ou a gente ser autossuficiente nas nossas relações. Então, você que passa por isso, e todos nós acho que já passamos por fases em relação a que a gente ganha um pouquinho de peso, a gente tem que cuidar da saúde, que é extremamente importante, e acaba que a passagem aqui no Centro Médico para o Homem acaba sendo um pontapé para a mudança de vida, porque o paciente ele vai ganhar em qualidade de vida, disfunção sexual, ele vai reduzindo essas quedas que ele tem, ele começa a ganhar massa muscular, vai envelhecer com mais saúde, vai ter uma equipe que vai ajudar tanto na parte psicológica, hormonal, metabólica. Então, acho que é o primeiro passo para você que está passando por isso, é procurar pessoas que vão entender e poder te ajudar. Acho que essa é a principal missão nossa hoje, né? Então, assim, para a gente finalizar um pouquinho a nossa conversa, para você homem, ou você esposa, ou você marido, ou, né, ou namorado, ou noiva, que esteja nos assistindo e está passando por algum problema, ou entenda que é normal, tá? Não acontece só com você. Mas você não precisa ficar assim. É normal o problema, mas você não precisa ficar assim. Então saiba que aqui em Maringá, Londrina, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e em breve mais uma nova cidade aqui do Paraná mesmo, vocês podem contar com o Centro Médico Pro Homem, tá? Então nós estamos abertos aqui a te receber. Você vai ser bem acolhido, bem atendido e com certeza a gente vai conseguir te ajudar nesses problemas. Não precisa ter vergonha. Não, sem vergonha. Quebrar tabu, procurar ajuda com quem entende, porque tem uma equipe aqui preparada para poder te ajudar de forma humanizada. Isso aí a gente sempre, foi uma coisa que desde o começo a gente sempre falou, né, André? Que a gente dá um atendimento para o paciente sem julgamento, mas sim um tratamento que cuide, que acolha, que transforme vidas. Eu acho que essa é a missão da gente, né, William? Você também falava muito sobre isso, sobre transformar vidas. Eu acho que hoje a gente transforma vidas, sim. Em Bastante. muitas vidas, né? Muitas vidas, sim. Só um dado que eu já comentei um pouquinho, mas para quem está nos assistindo, só que no estado do Paraná nós já atendemos mais de 5.000 pacientes. Então imagina quantas vidas a gente já conseguiu melhorar e conseguiu mudar. Né, William? Finaliza aí um pouquinho. Eu acho que um ponto interessante também, você que está bem, mas quer melhorar ainda mais, por exemplo, quem não quer ganhar 1 centímetro a mais, 2, 3, Claro. 1 centímetro faz diferença ou não? Como não, né? Tema importante, quase que a gente deixou passar, né? Sobre o tamanho da ferramenta. Depende se você tá bem, mas, cara, quero melhorar um pouco mais. E até relatos dos pacientes que eu acabo sempre contando, né? Às vezes você tem ali só uma vergonha de usar uma sunga. Só uma vergonha de, às vezes, faço natação, quero usar uma sunga, quero ir numa praia poder colocar. Ou às vezes termino o futebol ali, cara, já capo minhas coisas, vou direto pra casa. Tenho vergonha, às vezes, de tomar uma ducha ali e tal, naquele momento. Existe a bioplastia peniana, os doutores aqui são autoridade no assunto, desenvolveram e aprimoraram ainda mais a técnica de bioplastia.
né? Então, assim, em novembro do ano passado, a gente recebeu o título de clínica que mais fez bioplastia no Brasil. Então, assim, para vocês verem como que é ser autoridade no assunto, né? A gente teve esse título de novembro do ano passado e é uma oportunidade de você ali, às vezes, destravar algo que precisa, né? Muitos dos pacientes que eu vejo falar, escuto ali, converso bastante, eles sempre falam isso, cara, isso aqui é só um detalhe, mas mudou tanto na minha vida, na minha confiança, no jeito que eu considero as relações, né? O que eu posso fazer ali nas relações, a confiança, tudo muda, só um detalhe, só um momento que eu decidi fazer e aí muda todo o panorama. a situação ali da pessoa. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade também para quem passa por uma coisa tão difícil, né? E procurar médicos que possam realmente te ajudar, né? Possam realmente fazer um trabalho legal e sem risco, né? Um trabalho bem bacana, né? Então, assim, para você que tem alguma dúvida, né, ou queira nos fazer alguma pergunta, eu vou deixar aqui o meu arroba, depois o Dr. Marcelo vai deixar e o William também vai deixar. Então, podem mandar mensagem, assim que eu tiver um tempinho, eu sempre vou responder. Então, o meu arroba é Dr. Oliveira. Então, vai ser um prazer responder suas dúvidas lá. Pode falar o seu, Marcelo? É isso daí, o meu Instagram mesmo, Dr. Marcelo Henrique. Se você tiver alguma dúvida, queira perguntar sobre algum procedimento, vai ser um prazer em ter ali essa conversa inicial, que eu acho que tudo começa do primeiro contato, né? E às vezes o paciente ele quer vir na clínica, passar na consulta, mas ele tem dúvidas. Então também tem uma equipe para poder te ajudar a personalizar isso, ajustar os horários, que é importante, porque às vezes tem trabalho, alguma coisa para fazer. E as nossas consultas aqui, ela leva um tempo que depende do paciente. Então a gente não é aquela coisa de SUS, é uma coisa que a gente fica ali um tempo, faz um estudo, conversa, tem uma equipe, tem que vir com um pouquinho de tempo, Tem que vir com tempo, porque a gente sempre fala. é A nossa importante, consulta né? tem que vir com tempo porque não é uma consulta Não é tão uma simples, consulta né? daquela de 15, 20 minutos. Não, aqui a gente vai ter várias estratégias, exames, orientações, tem toda uma equipe para te tratar. Isso não conseguimos dar esse primeiro passo com pouco tempo. Então tem um tempo mais prolongado, mas é muito proveitoso, porque a todo momento é muita informação, é dúvidas. Tem muitos pacientes que vêm com dúvidas. Claro. Ah, doutor, está acontecendo isso, o que eu faço e tal? Então a gente consegue tirar essas dúvidas e até é importante. E a grande maioria das vezes que nós temos as consultas são as mulheres que marcam, né? Então, às vezes, elas vêm também, traz muita pergunta, tem dúvidas, tratamento, vê coisas na internet. E aqui é esse tempo para quê? Para a gente jogar o nosso conhecimento, tirar as dúvidas e para planejar ali uma mudança de vida na vida não só do homem, mas do casal, que é importante, né? Que é para os E dois. o que você falou, Marcelo, é muito legal. O espaço é para mulheres também, né? Um casal que vem junto, a mulher apoia, né, o paciente a conseguir sair dessa fase. Tendo o apoio é muito mais fácil, muito mais tranquilo para o homem também, né? E a gente está com um projeto também para ajudar as mulheres, né? Claro. A doutora Ezequiela também. Então, muitas vezes o paciente trata ele, deixa ele 100%, mas às vezes a mulher não está com aquele mesma vontade, mesmo libido. Então, nós já estamos aí com um projeto novo também para poder ajudar vocês mulheres. Acho que é extremamente Claro, importante. é Acho que é o super 2, né, André? Daí a gente acaba tratando dos dois, né? E equilibra os Né, dois ela por mais cima, né? Não ali os dois por baixo, que a gente sempre Exatamente. gosta de falar. Então, assim, só para finalizar de novo, repete o seu Instagram para qualquer Arroba dúvida. Dr. Marcelo Henrique. Pode passar o seu, né? O William. Ó, aí não deixa de seguir também o arroba Centro Médico Pro Verdade. Homem e arroba Centro Médico Profem, que a gente vai também sempre compartilhando ali, tirando dúvidas, trazendo material para vocês. O meu é arroba William Bulletin, mas a gente está sempre conectado nas redes para tirar as dúvidas de vocês. Tem o nosso site também, tem um blog, bastante coisa, bastante informação sobre algumas doenças também, doença de Peyronie, o hipogonadismo, doenças da disfunção. Então, você entrando no site, você já vai ter informação tanto da equipe, questão das certificações, de todo o aparato ali de informações iniciais, você já consegue ter esse acesso no nosso site, tá? E aí tem a parte do Instagram, tem um blog, então tem bastante informação que fica mais fácil para quando você chegar você entender o que a gente vai atuar. Tá joia? Bom, esse bate-papo aqui eu acho que a gente estava já há um tempo idealizando, acho que foi uma coisa que nós queríamos que os nossos pacientes tivessem esse conhecimento, visto que a gente tem esse cuidado, esse amor,
esse projeto feito com tanto carinho para poder ajudar pessoas que estejam num problema que ele tem muito tabu, tem muito preconceito dos pacientes, e acaba que a gente consegue quebrar isso mesmo e trazer essa informação, e as pessoas que estão por trás disso é extremamente importante, porque a sua entrada aqui, você vai ser valorizado todo o tempo por toda a equipe, vai ser bem atendido, vai ser uma experiência, eu acho que muito diferente das coisas que você já viu por aí, né? Um grande abraço, fica aqui nossa visita aí dos nossos queridos pacientes. Obrigado, gente. Tchau.